estava entre os companheiros da viagem, caminharam o dia todo e então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e os conhecidos. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo. Se maravilhavam com seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais ouviram, ficaram e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. A sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estrutura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Então a gente fez uma leitura aqui, como eu disse a vocês, um texto muito mal interpretado. Quem já ouviu falar a seguinte questão, que Jesus ensinou no templo? Isso é uma falácia. Jesus, o texto que nós vamos ler vai deixar bem claro que ele estava ouvindo e perguntando. Geralmente os cultos feitos no templo nessa época, ou na sinagoga, era um culto onde eles cantavam salmos para Deus, e após cantarem, era feita a leitura da Torá, o texto é exposto, e nesse texto havia uma série de perguntas e questionamentos. Os mestres, os rabinos, sempre apresentavam ali indagações para que o povo respondesse, a fim de saberem, o entendimento do povo a respeito daquilo que agora eles estão querendo ensinar. Então a cultura judaica sempre teve essa forma de ensinar, baseada em perguntas e respostas. Quem aqui já viu Jesus ensinando e sempre fazendo pergunta? Vocês já observaram que Jesus ensina fazendo pergunta? Quem é o homem, porém? Porque esse é o estilo judaico de ensinar a Bíblia. Eles fazem muitas perguntas para arrancar primeiro o entendimento do seu ouvinte. Não sendo esse entendimento adequado com o que eles entendem ser a verdade, aí eles lhe apresentam algo. Por exemplo, Jesus fala assim: quem ouviu dos seus pais dizer que é olho por olho e dente por dente? Aí com certeza alguém falou assim: eu ouvi, meu pai me ensinou. Aí Jesus disse: porém eu vos digo. Então tinha sempre essa questão por trás de algumas perguntas. E o que aconteceu aqui? A ponta da língua. Ele tinha clareza no seu entendimento. Era um menino novo, mas a sua mente, a sua forma de entender e de falar sobre a palavra era muito clara. Então a primeira coisa que a gente vai ressaltar nesse texto é que Jesus não estava ensinando ninguém. Esse não era o momento dele ensinar. E 2 coisas vão se destacar aqui a respeito da forma que Jesus entendia a vida. Mesmo sendo Deus, tendo a autoridade de Deus, poder de Deus, Jesus agora vai se submeter a quem está ensinando ele. Ele vai lá e o objetivo é aprender. E isso ficou ali durante alguns dias. Da ausência do filho. A gente não tem aí a certeza de quantos dias Jesus ficou aprendendo com esses homens ou quantos dias eles levaram para dar falta, Não sei se passou 2 dias a caminho e depois um dia procurando e aí eu acharam o tempo. Diga. Pastor, mas aí você me deixou confuso. Se ele era Deus, ele estava aprendendo o que ele? Se ele já sabia de tudo. Então, a gente tem que entender, é algo muito profundo que eu vou falar aqui agora. Porém, muitos têm medo de dizer, com medo de ferirem a santidade de Jesus. Jesus, sendo Deus, abriu mão de ser Deus. O apóstolo Paulo fala isso aos Filipenses capítulo 2, que nós temos que ter o mesmo entendimento que teve Jesus.
mas nesse momento era homem. Tinha o entendimento de homem, as fragilidades de homem, as necessidades de um homem. Então ele, sendo Deus, abriu mão de ser Deus. Por meio da vontade do Pai. Então Jesus nesse momento aqui é homem. E a Bíblia aponta vários momentos que Jesus se revela como homem e poucos momentos ele se apresenta como Deus. Um deles é quando ele vai falar com aquela mulher na beira do poço. E ele fala para ela assim: se você soubesse a água que eu tenho para você beber, você beberia dela e nunca mais você teria sede. E eu tenho uma compreensão para esse texto. Deixa você falar, porque esse é o texto que as pessoas usam para dizer que são momentos que Jesus se apresenta como Deus. Nesse texto eu não entendo o que é isso, Jesus está se apresentando como Deus. Eu entendo que ele está falando do que ele tem a dizer. As boas novas, a mensagem da salvação. Ele está dizendo: eu tenho uma mensagem que você vai receber dela e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, fica claro em alguns momentos, quando ele fala como Deus, mas na maioria deles ele se apresenta como homem. Porque assim ele não era. Diga. Nas cartas, agora eu não vou lembrar qual, então é por isso que quando acho que o apóstolo Paulo fala que quando ele vai subir ao céu, ele ganha um nome acima de todos os nomes. Isso, No sentido que aqui, como ele sendo homem, chegasse lá como um homem, ele não seria como Deus ou algo parecido. É tipo isso? Isso, o apóstolo Paulo é uma boa prova do que ele está falando, porque você vai reparar todas as vezes que Paulo escreve sobre Deus, ele fala e o seu filho. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Jesus, filho de Deus. Paulo tem essa tranquilidade de apresentar Jesus como filho e não como pai. Entendeu? E quando ele fala isso é porque após a morte, a concepção do Cristo se torna uma realidade. Porque até então Jesus era mais um, que poderia ser um mentiroso, como já veio outros atrás, e eles foram executados. Então agora, quando Jesus morre e ressuscita, fica provado que ele é o Messias. Por isso que agora recebe o nome de Cristo, que é um nome sobre todo nome. Tanto que a Bíblia vai dizer em alguns momentos, eu acho que é quando Estevão está sendo apedrejado, ele fala que ele viu o céu aberto, viu Deus sentado no trono e o filho dele à sua destra. Então ainda lá no céu, Jesus não se emancipou dessa forma de filho. Então, sendo Deus, tinha a sua entrega como um homem, Jesus está mostrando que precisava aprender. Jesus está abrindo mão daquilo, porque uma vez eu ouvi alguém falar algo profundo, foi um professor na sala de aula, ele falou assim, se Deus era onisciente, por que algumas coisas que vieram a acontecer, Deus não previu e não impediu que acontecesse? Não, ele falou assim, se Jesus é Deus, por que Jesus disse que não sabe a respeito do dia da volta dele, sendo ele Deus? Aí o professor falou, a gente pensou que o professor ia ficar em saia justa, que ele falou? Ele falou assim, onisciência significa o poder de querer saber o que quiser saber. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí ele repetiu, onisciência é o poder de saber o que quer se saber. Não saber todas as coisas. É o que quer saber, sabe. Jesus simplesmente não queria saber. Não é que naquele momento ele não sabe. Ele se omitiu em saber. Ele se despir dessa glória, dá a ele uma condição humana perfeita, gente. Por isso que o escritor aos Hebreus, que na minha compreensão é o apóstolo Paulo, embora alguns falam que é Priscila, outros falam que é Lucas, tem gente que fala que foi Apolo, para mim foi o apóstolo Paulo, escreve muito igual às outras cartas. Vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que, como nós, sofreu todas as sortes de injúrias, de aflição, de perseguição, de açoitamento, mas com uma diferença, não cometeu pecado. Então olha como que o escritor aos Hebreus atribui a possibilidade de Jesus ter cometido pecado.
E a prova disso é que Satanás tenta ele, no mínimo, uma vez. Porque não é a única, a gente está relatando o que é registrado. Mas o texto, quando termina Mateus capítulo 4, vai dizer que o diabo o deixou por um instante. Para mim, quando Jesus pede para não morrer no Getsemane, é porque o diabo está lá dizendo, não morre, não morre, não morre. Mais uma vez ele está sendo tentado e agora, porque Jesus pede para não morrer. Qual era a missão de Jesus, Mateus? A missão dele era qual? Morrer. E agora ele está pedindo para não cumprir a missão. Então, é difícil entender algumas coisas da Bíblia. Dá medo na gente pensar em algumas coisas. Dá. A gente pensar na possibilidade de que Jesus fraquejou é uma loucura. A gente fica com medo de um raio cair na cabeça, de Deus fulminar a gente. Mas a realidade é essa. O Jesus homem, naquele momento, fraquejou Kelly. E pediu para não morrer. Eu até em uma dos meus sermões que eu gravei, eu ministrei a mensagem. A minha primeira mensagem gravada foi a fragilidade do homem. E eu encerro falando de Jesus pedindo para não morrer. A igreja entrou em pânico. O pastor da igreja, quando acabou a mensagem, falou assim, cara, eu nunca pensei nisso. Falei, Deus fez questão de mostrar até a fragilidade do seu filho para nós. Até o seu próprio filho foi exposto à sua fraqueza, o seu momento de fragilidade. Então Jesus era 100% homem? Claramente. 100% Deus? Sim. Só que Jesus tinha esse poder de querer ser 100% homem e querer ser 100% Deus. Então nesse momento aqui, é o menino Jesus aprendendo. Isso dá uma lição para a gente. Dá uma lição para a gente, porque o conhecimento, ele é, como é que eu posso dizer? Aquilo que não se desgasta. Conhecimento, ele é eterno. O indivíduo está com 200 anos, ele vai continuar ali aprendendo. Só que o problema de quem aprende é que ele acha que tem uma hora que tapou a jarra e não precisa mais aprender. Isso acontece muito com alguns estudantes de teologia, que depois de passarem 8 anos, 5 anos, 6 anos numa academia teológica, acha que nunca mais precisa ler um livro, porque já sabe de tudo mesmo. Isso acontece com pastores como eu, que leem a Bíblia, eu já li muito a Bíblia e hoje talvez acho que não preciso mais ler, porque já li tanto. Já sei destrinchar qualquer texto que vinha aos meus olhos. Isso é um leigo engano. O conhecimento, ele é ininterrupto, ele vai romper as barreiras da nossa idade, do conhecimento, de tudo que a gente pode imaginar. Então Jesus está dando uma aula para a gente que mesmo ele sendo Deus, ou querendo ser em algum dado momento, ele estava ali aprendendo. E o fato de se maravilharem, repito eu, é que por conta da pouca idade que tinha, falar também como falava. Sendo filho de quem era, saber tanto como sabia. Porque as pessoas não olham para Jesus agora e falam, caramba, ele é o filho de Deus. Isso aí é mole. Ele é o filho de Maria, ele é o filho de José. É o filho daqueles pobretões que vivem trabalhando lá com carpintaria. Como que esse moleque sabe de tudo isso? Não é isso que mais à frente Jesus sofre? Alguém vai querer fazer bullying com ele, dizendo assim, mas não é ele filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Ou seja, ele não é um maluco qualquer? Por que ele é tão afamado assim? Diga, Salomão. Pastor, por essa questão de Jesus se despir da sua glória como Deus e vir à terra como homem. E até mesmo nesse momento de aprendizado, ele está dentro do tempo de aprender uma palavra que ele mesmo é o próprio Deus e ele mesmo é a própria palavra. Dá legalidade para algumas seitas religiosas usarem isso para falar que Jesus veio somente como homem a essa terra. Que Jesus aqui, quando esteve aqui, não veio como 100% homem e 100% Deus. Como defendê-los depois que a pessoa usa esse versículo e esse contexto, mostrando que de fato Deus veio como homem, aprendeu como homem, e a própria palavra
fala diz que ele se despiu da glória de Deus sobre ele aqui na terra? Então, vamos lá. Não tem nenhum texto dizendo que ele é 100% homem, 100% Deus. Não existe isso. Mas também não tem nenhum texto dizendo que ele é só 100% homem ou só 100% Deus. Agora, existem vários textos que mostram Jesus em dados momentos se apresentando como homem. Cara, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer andar comigo mesmo? E aí, quando que vai ser a tua volta? Não sei, só quem sabe é o Pai. Tem vários textos dele se apresentando como homem e tem vários textos dele se apresentando como Deus. Senhor, quando veremos o nosso Deus? Estão comigo há tanto tempo e ainda não me viram? Quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e ele somos um. Tem um texto célebre de Colossenses capítulo 1, se eu não estiver equivocado, que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Colosso, um dos textos mais bonitos da Bíblia a respeito de Jesus, quando ele fala assim: porque nele está toda a plenitude de Deus, e tudo que precisamos saber sobre o Senhor, nele foi revelado a nós. Paulo diz que Jesus é a personificação de Deus. Paulo chega a dizer isso, a plenitude, esse termo plenitude no grego significa que não há mais espaço para nada acontecer naquele ambiente. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Então Paulo diz isso lá. Então existem vários textos. Esse mesmo lá da mulher lá é bem usado dessa forma, embora eu entenda que está falando da mensagem, da revelação que ele tem para entregar, do evangelho, que é ele o que ele fala, mas tem vários textos. Mas aí Tem aquele texto lá que quando ele perdoa o camarada lá da cama lá, e os camaradas falam assim: maldito, só quem perdoa pecado é Deus. Ele, então, para que vocês saibam que eu tenho poder no céu e na terra. Opa, no céu e na terra? Só quem tem poder no céu? Deus. Então ele quis dizer: é isso aí, eu sou Deus. Eu digo a esse homem: levanta, pega a tua cama e vai embora para casa. Então aí, dentro desses textos que mostram uma coisa e outra coisa, nós que estudamos chegamos à conclusão e definimos esse termo chamado 100% homem, 100% Deus. Qualquer pessoa que quiser discutir isso com você, ele vai dizer isso que eu te disse, que não tem essa afirmação na Bíblia, da mesma forma que não tem a afirmação trindade. Eles vão falar para você que tem essas passagens de que ele falou que não sabia, que quem sabe é o Pai, então ele não é o Pai, é um filho. Mas também tem vários textos que deixam claro. Uns dele mesmo falando sobre ele, que ele é Deus, e outros dos escritores falando que ele é Deus. Então, assim, a defesa vai ser em cima disso, Eu sei que o 100% homem, 100% Deus não é um registro bíblico, não tem nenhuma afirmação bíblica sobre ser 100% homem, 100% Deus, porque essa afirmação não existe, mas meus irmãos, fiquem à vontade, tá? Para quem não conhece, essa é a pastora Dalva, mãe da Stephanie. Dalva, isso. E aqui o paizão dela. Tá? Sejam bem-vindos. Seu João. Então não tem essa afirmação. E eles vão sempre bloquear a razão sobre essa verdade nisso. Mas a Bíblia não diz claramente, claro, porque existem termos que nós usamos hoje sobre a leitura bíblica que são termos muito modernos. O termo trindade, por exemplo. Na cultura judaica seria uma loucura falar de um Deus trino, porque essa ideia não era formada até então. Porque o que é apresentado para eles é um Deus criador de todas as coisas, assentado num trono, que domina céu e terra, inferno e tudo que existe, e que agora ele vai enviar um filho dele, que é uma parte dele, para fazer esse serviço. Essa é a ideia que o judeu primitivo tinha. Até a revelação do Messias chegar, eles tinham apenas a ideia de que o Messias não era Deus, era um enviado de Deus. Por isso o nome Messias, enviado, Machias. Para os judeus que não tinham pegado a senha ainda, Jesus não seria Deus enviado, seria um homem municiado da graça, um ser divino municiado da natureza humana para fazer a obra
obra de Deus. E por isso que quando Jesus aparece, e a apresentação de Jesus é que ele é o Filho de Deus, e ele é Deus, choca todo mundo. Choca porque a ideia, esse episódio que eu citei sobre Jesus lá curando o coxo lá da cama e falando, homem não pode, estão dizendo que só Deus perdoa pecado? Então tudo bem, para provar para vocês que eu tenho poder no céu e na terra, e eu repito, quando ele fala eu tenho poder no céu e na terra, ele está falando assim, eu tenho poder no céu, então eu sou Deus, e na terra também sou Deus. Por isso ele fala céu e terra, não é uma questão de dividir uma geografia divina e uma geografia terrena. Ele está dizendo algo pleno, céu e terra. Ou seja, eu tenho poder em qualquer lugar que eu quiser. Eu digo a esse cara agora, vai lá, está curado, vai te ver para casa. Então isso fica claro em alguns textos. O que tu vai ter que defender se alguém falar assim, Salomão, Jesus era... Por exemplo, se você discutir com alguém que ele é adepto da teoria de Arius. Por exemplo, nós temos aí os arianos hoje, nós temos os testemunhas de Jeová, aqui no nosso país. Eles são arianistas. O que é arianista, gente? Um homem chamado Ário, né? Num dos concílios, porque antes da igreja ter a ideia que tem hoje, teve um montão de negócio chamado concílio. O primeiro foi o de Nicéia em 325, e veio tendo um concílio até 1517, quando teve a famosa reforma protestante, em 31 de outubro do ano de 1517. Então, até ali, de 325 a 1517, tinha briga direto. Só que a briga era assim, eu chegava com a pastora Nova e falava assim, Jesus é isso, ela não é isso aqui. Então a senhora vai ter que provar, e então eu vou provar também. Aí eles marcavam uma reunião com todos os coroas da época, que entendia de Bíblia, e ali os dois discutiam na presença deles. E a discussão que tivesse mais embasamento do que eles tinham na mão, era aquela que ganhava. O Ário foi discutir com um homem chamado Atanásio. Aí o Atanásio falou assim, não, ele é homem e Deus. E qual foi a posição que predominou naquele dia? Foi a do Atanásio. A igreja romana fechou o caderno dizendo, não, Jesus então é de fato 100% homem e 100% Deus. E isso entrou na famosa matéria chamada Cristologia, que é uma área da teologia que só estuda a pessoa de Jesus. Mas os arianos continuaram vivos, e eles foram passando essa ideia diário, ano após ano. Hoje nós temos a famosa seita, como é apresentada, ou igreja, o Salão do Reino, os Testemunhos de Jeová, e eles defendem que Jesus não era Deus. Jesus era um homem de uma natureza diferenciada. Servo de Deus, servo do Altíssimo, que veio executar a sua obra. Servo de Jeová, eles falam. E por que Jesus é confrontado? Vocês já repararam que nenhuma religião confronta Deus em si? Deus não é confrontado. Deus não é confrontado. Se você sentar com um budista, ele vai dizer, não, tudo bem, o seu Deus é o criador de tudo, mas o meu Deus faz parte dessa criação. Se você sentar para discutir com um islâmico, ele vai falar assim, meu amigo, nós estamos discutindo por quê, rapaz? Vocês são incrédulos em algumas coisas que a nossa lei manda. Mas o nosso Deus, o Alá, é o pai de Abraão, que é pai de Isaac e de Ismael. Então, o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Não tem briga contra Deus. Se você discutir com alguém de matriz africana, eles vão olhar e vão dizer, não, Deus é o criador de tudo. Haja conta que lá na religião deles, eles têm uma entidade chamada Oxalá, que é o pai de todos os outros orixás. E esse Oxalá, eles dizem que é o nosso Deus, o pai de Jesus. Tem até uma imagem dele lá, né? Meio alegre, com o coraçãozão no peito. Então a discussão não é com Deus, não tem problema Deus. O problema é Jesus. Por que o problema é Jesus? Porque a ideia de Jesus vai confrontar agora sistemas. A pregação de Jesus primeiro confronta o maior sistema entre nós, o sistema maligno. A mensagem de Jesus toca na ferida do diabo, expõe quem ele é. Depois a pregação de Jesus expõe os nossos amores. Até, acho que tem duas canções, né, falam sobre isso. Acho que é uma do
Gabriel Guedes, não, né? Eu sei que uma é da Fernanda Bruno, né? Tá aí bombando aí na Rádio Melodia, que ela fala, deixei os meus amores, e tem outra que fala assim, queimou todos os outros amores. Então, a mensagem de Jesus expõe os nossos amores. Amores em que sentido? Isso é uma mensagem filosófica, no sentido de que a gente é apegado à vida, a um bem material, a uma pessoa, a um vício, a um time de futebol, a ser extremo. Então, a mensagem de Jesus confronta essa ideia. E por fim, a mensagem de Jesus vem confrontando o sistema dos homens. Porque olha o que Jesus fazia. Jesus, ao invés de ir pregar na ideia dele, porque ele é o Messias, no clero da época, Jesus não estava nem aí para o sumo sacerdote Caifás. O camarada que se dizia ser o Messias, o mestre, o homem que Deus mandou para salvar a humanidade, quando procuravam ele, ele estava no meio dos becos e vielas de Jerusalém, sentado, conversando com prostitutas, doentes e perdidos, pregando o evangelho da salvação. Jesus não era achado no templo nem na sinagoga. Quando queriam encontrar Jesus, iam para um monte, em lugares hostis, ouvindo pregar a mensagem do evangelho. E toda vez que ele se punha no templo, era para confrontar e ser confrontado. E repare, toda vez que ele ia ao templo, ele ia na ideia de participar da reunião. Mas aí ele acabava vendo o que não gostava, ouvindo o que não era certo, e ele se opunha. Mas o lugar, o púlpito de Jesus, eram becos e vielas naquela época. Eu chego a dizer que se Jesus estivesse hoje entre nós, raramente nós acharíamos Jesus dentro de uma igreja. Se nós encontrássemos, seria muito difícil. Nós íamos encontrar Jesus na porta dos bordéis, nas comunidades, nos lugares promíscuos, lá em Brasília, gritando, larguem a corrupção, se convertam. Jesus ia ser encontrado nesses lugares, que talvez a gente não tenha praticidade de ir lá apresentar quem ele é. Então Jesus veio confrontando os sistemas, por isso que até hoje ele é a pessoa mais intrigante na mente de quem se opõe a ele. Porque Jesus continua ainda hoje sucateando o inferno. Jesus continua ainda hoje sucateando a religiosidade humana. Jesus continua ainda hoje esmurrando o sistema. Olha a mensagem de Jesus. Os camaradas pegaram a lei de Deus, que foi entregue a Moisés, e agora criaram leis a partir dessas leis. Moisés, inspirado nos 10 mandamentos, criou 613 leis. E o que eles fizeram agora? Mais de 1.800 foram criadas a partir da de Moisés. É por isso que Jesus vai falar com os fariseus a seguinte questão: vocês criam fardos pesados que não conseguem mover com o dedo e querem que os outros carreguem. Aí vem aquele famoso texto, Jesus falando assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Jesus está trazendo uma crítica que Jesus está fazendo à mensagem dos fariseus. Porque o que os fariseus pregavam era impossível de conseguir viver. Impossível. E não era a lei que Deus instituiu. Eles se usavam da lei de Deus para criar leis particulares. Aí eu te pergunto, não está muito parecido com hoje? Não tem pastor doido por aí inventando um montão de coisa e dizendo que a Bíblia aqui diz? Eu às vezes fico me perguntando, e eu gosto de viajar nessas ideias, se Jesus estivesse hoje entre nós, cara, Jesus ia ser crucificado pela igreja evangélica. A gente não ia ver religiões de outra matriz atacando o Senhor Jesus. Quem ia atacar ia ser os crentes. Porque a ideia de Jesus ainda hoje se tornaria um ambiente hostil aos crentes. Há quem diga que o dízimo é uma questão que se não der vai para o inferno, vai passar fome, o lavrador vai invadir o barraco e bota o medo. E criam tantas coisas, tantos dogmas a partir da sua própria ideia. E acaba que Jesus fica no fim da linha e quem vem procurar ele não encontra.
Porque tem tanta coisa na frente, até chegar de fato ao amor de Cristo, que o indivíduo fica com medo. Eu imagino Jesus lá atrás dessa multidão de ideias materiais, dizendo, não é isso não, vem aqui, eu estou aqui. E a pessoa, por isso nós escutamos coisas como o seguinte, quem aqui já ouviu a seguinte expressão, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quem já ouviu alguém falar isso? Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu parar de gostar do meu sambinha, eu vou para a igreja. Quando eu parar de gostar do meu pagodezinho no final de semana, eu vou para a igreja. Por que as pessoas têm essa ideia de quando eu parar, eu vou? Porque a ideia que é apresentada a elas é que Jesus não aceita elas assim. Isso é uma verdade em parte, não da forma que é aplicada. Jesus não aceita o conceito que isso causa pecado. Mas o indivíduo é recebido por Deus. E se ele abrir o coração, vai ser tratado por Ele. Tem gente que tem medo da nossa denominação. Nossa denominação é uma que durante muito tempo, muitos jovens tiveram medo de entrar. Ainda hoje tem algumas coisas, mas o Senhor já trabalhou muito no meio da nossa denominação. E eu vejo pessoas se aproximando de Jesus novamente através dela. Então, respondendo a isso, aluno, a questão mais prática é olhar para a Bíblia e encontrar esses textos. A expressão 100% homem, 100% Deus não se encontra. Mas como explicar esses momentos humanos e esses momentos divinos? Era como se fosse os profetas, por exemplo, eram tomados pelo Espírito Santo. E nesse momento Jesus ele demonstrava essa divindade. Não, ele não tinha uma demonstração onde você podia ver uma divisão em momentos. Tinha hora que ele falava, e a fala dele deixava claro que ele estava se portando como filho, e tinha horas que ele falava, ou ele operava determinados milagres, que deixava claro que ele era Deus. Ele não se apresenta em nenhum momento como pai. Você não vai ver em nenhum momento ele falou assim, eu sou o pai. Você vai ver falando, eu e o pai somos um. Quem vê a mim, vê o pai. Então você vai ver em alguns momentos a fala de Jesus, parece que é Deus. Aí alguém pode dizer, não, é que Deus estava usando Jesus em profecia. Eu já vi de falar isso, não, é que naquele momento, né, Deus estava usando Jesus em profecia. Não, fica claro. Como eu falei para você, são textos salteados? São. Mas esse que eu citei é um dos mais fortes. Tá bom, vou provar para vocês então que tem poder lá em cima e aqui embaixo. Levanta. Então, fica claro quando ele fala em determinado momento, quando ele se apresenta, por exemplo, lá na festa lá de Canaã, né? E a mãe dele vem falar com o filho. Só que ele não fala com o filho para aquela mulher. Por isso há essa como confusão que ele foi ignorante, não. É que naquele momento ele diz, claro, mulher, ainda não é chegada a hora de fazer algumas coisas. Opa. E ainda fez. Então naquele momento, são alguns momentos, são rápidos, às vezes ligeiros, às vezes imperceptíveis ao olho nu, sim, mas a Bíblia não esconde de nós, momentos que Jesus se apresenta como o filho, o servo obediente, o cordeiro que vai ser morto, mas há momentos que a fala de Jesus deixa claro que ele é Deus. Mas não tem nenhum problema a gente olhar para Jesus apenas como filho ou como servo de Deus. Porque essa foi a missão dele. Ele se apresentou como assim. Aí está a beleza da Trindade. Mesmo sendo um Deus, o serviço, as funções são distintas. Você não vai ver ninguém passando à frente de ninguém. O Abba, Deus não passa à frente da missão do Filho. O Filho não passa à frente da missão do Espírito Santo. Por isso que eu sempre falo para vocês que a pessoa mais importante do momento agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante agora. Porque é ele que está ornamentando a igreja, adornando a igreja, preparando a igreja. Ele quem está agora, ele que ficou para cumprir. O Cristo nós adoramos, o Cristo nós reverenciamos, o Pai nós servimos e nos dedicamos, mas é o Espírito que gera esse relacionamento com esse Cristo que de forma carnal não está mais aqui, tanto que quando Jesus fala o que ele diz, eu vos enviarei outro
Consolador. E o que ele vai fazer? Ele vai testificar de quem eu sou. E ele é igual a mim. E a prova de que ele veio de mim é que ele vai falar das minhas obras. E vai testificar para vocês quem eu sou. E aí a Bíblia apresenta o Espírito como quem? Como um único que é capaz de convencer o homem da morte, do pecado e do juízo. Então é ele que está aqui agora, nos ensinando, nos alertando, nos corrigindo, nos animando. É o Espírito de Deus, aquela voz que alguém possa dizer que é o seu subconsciente: ó, não faz mais isso, ó, não vai por aqui, né? Antigamente, quando eu vivia no ambiente da incredulidade, e às vezes eu vinha por um lugar e falava assim: hoje eu não vou por essa rua não, senti um negócio no coração de não ir por essa rua. Aí depois tinha uma notícia: caramba, cara, ontem, irmão, na rua lá teve um tiroteio, tal hora. Rapaz, ó, meu anjo da guarda falou para mim não passar lá. Depois, com o passar dos dias, a gente entende que já era o zelo de Deus pela nossa pobre alma. Essa vozinha lá do subconsciente, que às vezes te alerta para alguma coisa, ou te convence de outra, ou te anima de outra coisa, ou te dá atenção para algo que você vai fazer ou deixar de fazer. Essa vozinha no subconsciente é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia chega a dizer que é Ele que se comunica com o nosso espírito e prova para a gente que nós somos os filhos de Deus. Então, torna a dizer, Salomão, é uma briga afiada. Eu costumo falar que é uma das brigas que só é possível brigar de Bíblia aberta. Vai ter que sentar, provar para a pessoa. Mas eu te falo que hoje a discussão sobre isso está muito já enfraquecida. Hoje a própria sociedade que era anticristo não tem se tornado mais anticristo de forma clara. Hoje é tudo um pouco mais velado. Mas a vista é que a gente viu uma escola de samba colocar Jesus no sambódromo e dar a ele a alcunha de Jesus de todos. Aquilo foi um tapa no nosso rosto, dizendo o seguinte: Jesus não é só de vocês, Jesus é nosso. Aí a gente viu Jesus drag queen, a gente viu Jesus, um menino baleado pelos polícia, né? Eles colocaram lá uma imagem de um traficante que foi executado, que era um Jesus deles na favela. Até hoje eu não consegui entender isso, né? Eles pegam a tipificação de Jesus crucificado, com um meliante de cabelo louro que foi executado por cometer crimes. Mas a ideia por trás daquilo tudo é dizer que eles também creem em Jesus. Jesus também é importante para eles. A prova disso é que hoje a gente tem igrejas que já defendem algumas coisas. As famosas igrejas hoje, que chamamos igrejas... fugiu o nome agora. Inclusivas. Quem pensa que a igreja inclusiva só trata de questões homoafetivas, está muito enganado. A igreja inclusiva é a igreja que o maconheiro pode ir. Porque lá ele entende que não tem problema fumar maconha não. Entendeu? Cannabis foi Deus que fez. Mas tem problema? Tem muito problema. Eu queria saber. Tem muito problema. O fim para qual ela foi criada não é usado. Hoje eu entendo que... Eu já perguntei a Deus, eu falei assim, João, mas Senhor, eu sei que essa ervinha veio junto com asa. Mas, Senhor, essa ervinha deu tanto problema. Ele falou assim: não, é vocês que fazem dar problema às coisas que eu crio para dar certo. Hoje eu entendo. Vocês sabiam que milhares de crianças que viviam dando convulsões de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, hoje tem uma vida normal com remédios à base de cannabis? Então hoje a gente descobre que a famosa maconha foi plantada na terra para ajudar essas crianças. Deus previamente sabia que um dia o pecado ia trazer consequências nessa carne, e uma delas seriam crianças convulsionando. E o único jeito de cuidar delas seria dar um medicamento que nós hoje, infelizmente, vimos os bandidos transformarem num entorpecente. Diga. Então, é difícil entender?
algumas coisas? Né? Então tem aí a igreja. Eu tenho um conhecido que ele se revoltou, largou a esposa dele, aí abriu uma igreja, e a igreja dele de surfista. Então lá não tem problema não, se você gostar de bigode com bigode, se a menina quiser melar Mary Kay uma da outra, não tem problema não. E se quiser fumar uma cannabis, ele fuma todo dia na praia, na prainha, quando ele vai surfar com o brother lá. Então vocês veem que essa é a igreja inclusiva, onde o Jesus deles aceita o que o nosso não aceita. Então hoje Jesus não é mais tão confrontado. Jesus hoje é transformado numa entidade que foi nomeada o Jesus deles da forma que eles creem. Essa semana teve um evento do Caio Fábio, Kleber Lucas e acho que do Ed René Kivik. Aí postaram zoando o Caio Fábio, porque o Caio Fábio colocou lá assim: gente, cadê vocês? Hoje é o segundo dia e nós estamos aqui. Aí o Caio Fábio vira a câmera. Aí está o Kleber Lucas pregando, tocando teclado e umas 6, 7 pessoas. Aí falou assim: o fiasco do evento do Caio Fábio. Para quem não sabe, o Caio Fábio é um ex-grande pregador que endoidou e hoje ele faz umas lives numa mata, literalmente numa mata, e lá ele fala muita coisa. Uma delas é que não tem nada a ver com cannabis. Cannabis é coisa de Deus que criou. Então vocês veem que as igrejas inclusivas hoje foi uma porta aberta pelo diabo para levar os seus adeptos a amarem Jesus, a seguirem Jesus, mas não preocupado com o que os tornou necessitados de Jesus ter vindo aqui atrás de nós. É o que eu falei ontem na minha pregação. Eles criaram uma graça barata que faz a gente se sentir absolvido de nossos pecados, mesmo ainda praticando eles. Eles transformaram o nosso Deus em um bonachão sentado numa cadeira, que aceita filhos rebeldes no meio da sala, que aceita filhos mentirosos no meio da sala, que aceita filhos adúlteros no meio da sala, que aceita filhos drogados no meio da sala, porque o que predomina nesse Deus do século presente é o amor. Ele te ama tanto que ele não vai ficar chateado se você continuar fazendo besteira. E essa não é uma verdade. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Eles usam uma verdade, a gente tem que parar para pensar, porque eles são inteligentes. Eles usam uma verdade e dessa verdade criam uma mentira que pelo caminho da verdade a gente não consegue identificar. A graça, o que a graça é? Favor? Quer dizer que nós fomos salvos sem merecer ser? Aí agora começa o discurso. Olha como que é profundo. Se a graça é favor imerecido, quer dizer que nós fomos salvos sem merecer, a salvação então não é produto nosso. Nós não somos salvos pelo que fizemos. Amém? Somos salvos pelo que Ele fez. Então, se eu fui salvo pelo que Ele fez, o que Ele fez é muito maior do que o que eu faço. E aí, a galera continua vivendo isso. A pregação dessas igrejas inclusivas é isso. Que o amor de Deus é maior do que os seus fracassos, do que o seu tropeço. E não é uma verdade? É. Só que a justiça de Deus é do tamanho do seu amor. E se Ele tiver que me jogar no inferno para ser justo, Ele vai fazer mesmo me amando. Para mim, Deus é igual aquele pai ou aquela mãe que a gente vacila e fala assim: eu te amo, mas senta aqui, vira as costas, vai e não vacila mais. Aquela palmada quis dizer que a minha mãe não me ama mais? Não. Então Deus é justo o tempo todo. A problemática hoje é que estão aí tentando confundir a nossa ideia, apresentando para a gente um novo Jesus, um Jesus meio esquisito. Mas isso que você falou, esse versículo aqui, 1 João 3, não quebra eles?
Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Isso não quebra eles? Não, quebra. Quebra, mas acontece o quê? Que você fez o que agora? Leu a Bíblia. Você fez o quê? Leu a Bíblia. Ele não lê isso. E nem se preocupe em fazer ler. É porque eu estava até vendo o negócio da Xuxa, a Xuxa falando, né? Do pastor dela sobre esse amor. Quem? A Xuxa! Todo mundo entendeu. Não, fala. Não, ela falando, né? Que Jesus é amor, o pastor dela também falando essas Isso coisas. aí. Aí esse versículo veio na minha mente. Esse versículo, minha mãe tá vendo lá, né? Terminar, né, pastor? Até eu quero fazer isso, né? Porque eles pegam a mensagem da cruz, que é altamente banhada em amor, e é de fato o que Jesus faz naquele Calvário, é uma prova visível do seu amor, e eles esquecem a mensagem desse mesmo Cristo antes de chegar até a cruz. Antes de chegar até a cruz, Jesus fala pelo que ele está indo para lá. Ele fala o motivo pelo qual ele vai para lá. Jesus é uma pessoa que mais pregou sobre o inferno. Se existe alguém que muito falou sobre o inferno, foi o próprio Cristo. Ele chega até a contar uma parábola sobre o inferno. Uma parábola que a gente até ouviu na pregação do último culto de missões. Então Jesus falava muito sobre o inferno. A questão é que nessas igrejas, por exemplo, o que a gente faz aqui eu não acho errado não. Por isso tem pastores que são contra colocar a Bíblia lá no telão. Porque o que acontece? Aquela ali é a única leitura que talvez esse indivíduo vai fazer da Bíblia naquela semana. Então ele tacou lá, o cara só leu o que ele leu. Tanto que se você for ver a pregação dessa galera, é só baseada em amor, em graça, em volta por cima, em vem para Jesus que a tua vida muda. Raramente você escuta um sermão desses camaradas falando sobre pecado. E quando eles pregam um sermão falando sobre pecado, qual é o pecado que eles falam nesse sermão? Não, não, E não o quê? Não. Não dizimar. Esse é o pecado mais falado nessas pregações. Não se fala mais em fornicação. Porque falar em fornicação eu posso colocar para fora jovens que não querem tomar um prumo. Não se fala mais em adultério, porque se eu falar em adultério eu posso botar para fora um membro da igreja que é muito importante. Ele é muito importante, ele não pode ir embora da igreja assim. Então deixa ele aí, coisando aí por aí, mas não tem problema nenhum, né? Enquanto ninguém sabe, ninguém sente. Igual o amigão lá, né? Entendeu? Então tem coisas acontecendo por aí que a gente fica perplexo. Por quê? Porque é uma nova forma de apresentar Jesus. E esse Jesus que nós estamos aprendendo aqui, nos evangelhos, fica claro o seu apreço pela santidade, a sua dedicação para que os seus discípulos fossem santos. Olha que coisa bonita. A priori, a princípio, para início de conversa, ele escolhe gente que não merecia R$1. Eu não pagaria R$1 para Pedro. Talvez o único que eu pagaria R$2,50 seria o João. Até ler que ele falou assim, eu estou bolado todo mundo, vamos orar para matar, descer fogo do céu e queimar. Como é que até o João tinha o seu momento trágico da vida. Então era um grupo que não valia nada. Então até a escolha dos apóstolos já é para provar para a gente que o Evangelho veio para isso, para transformar o desgraçado pecador em alguém agora cheio da graça de Deus. Essa é a ideia do Evangelho. Esse é o objetivo. E Jesus já prova isso pela escolha de quem vai pregar isso amanhã. Porque quem agora está vendo Mateus pregar, vai dizer, esse cara, irmão, esse cara aí era o cobrador de imposto. Mas eu fiquei sabendo, tu sabe não o que ele fez? Ele pegou, ele me cobrou imposto indevido umas 4 vezes. Ele foi lá e me devolveu tudo. E ressarceu tudo. Por que o Zaqueu fala para Jesus, porque Zaqueu também era o quê? Por que o Zaqueu fala assim, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais?
Jesus nem fala sobre isso. Porque no meio do grupo que foi na casa do Zaqueu, tinha alguém que era do bonde do Zaqueu. Ele olha assim o Mateus e fala, que eu conheço. Está do grupo dele agora? Ó, se eu roubei alguém, eu devolvo 4. Porque ele sabia que Mateus tomou essa atitude para ser liberto, para ser perdoado pela sociedade também. Porque se uma coisa que acontece é bonita, é que Jesus restaura a nossa vida para o céu, mas também restaura a nossa vida para a terra. Tem muita gente preocupada apenas com a vida restaurada para o céu. E se esquece que o Evangelho também restaura a nossa vida para a terra. Aquele que era conhecido como bebum na sociedade, o ladrão, se de fato o Evangelho entrou nele, que foi o que tu leu aí, essa pessoa agora tem que ter obras de justiça. Para que essa sociedade que viu ele agora dizer ser filho de Deus, ter a atitude de dizer, não, realmente. Então a escolha dos 12 já faz isso ser notório. Quando vem Mateus pregando, aí, transformação mesmo, porque isso aí era um picareta, se enganava a gente demais. Quando ele vem agora o Pedro, pregando uma mansidão, uma tranquilidade. Você quem? Pedro? Rapaz, você é um problemático, meu irmão, você gostava de briga. Meu irmão, você andava com a peixeira aqui do lado. Tu ficou sabendo do mal? Quase arrancou a cabeça. Vocês acreditam que o Pedro mirou bem na orelha, mano? Ele não mirou na orelha não, meu. Ele foi dar para arrancar a cabeça do maluco, cara. O maluco que vai aqui, ó. O maluco que olha a faca. Se arrancou só a orelha. Então tu imagina quem era Pedro. Bravo, o cara lá do The Chosen, né? Bota ele como o quê? Mó traíra. Fechando com o Império Romano para dar volta nos outros pescadores. Então Pedro era um camarada psicopata, perdido nas ideias. Aí vem Tomé, acredita em nada, mas tá lixa, me chamou, vim. O outro veio, vem Judas, e a Bíblia diz que todo mundo sabia que ele era o quê? Ladrão. A Bíblia diz que todo mundo sabia. E a moça ficava com ele. Eu imagino o Judas chegando, a galera já falou assim, eita, mas isso aí é ladrão, hein? Isso aí é do PT, hein? Já que eu falo, né? Isso aí é do PT, hein? Tá gravando? Ah, então já era. Ela não lá. Não, mas é levar o Celtinha, então, de quando eu tenho do PT, é o Celta. E não, tá no meu nome? Eita, tá não emprestado, mas eu tô com o rapaz. O céu é vermelho. Meu irmão, esse é o grupo que ele chamou. O cara é ladrão, todo mundo sabe. Não é um ladrão que vai roubar. Todo mundo conhecido como ladrão. Mas já que é Jesus que chamou, vamos dar uma oportunidade. Vai que ele se retratou. Não, continuou Vamos roubando. botar a bolsa na mão dele. E agora Jesus chega e ainda fala assim. Porque para quem não sabe, essa bolsa que o Diácono Renato está falando, deixa eu explicar. Jesus recebia ofertas, tá? A Bíblia diz que as mulheres ricas ofertavam o ministério de Jesus. Porque a primeira coisa que ele faz é tirar o cara dos empregos. Tu vê, ele chama o Pedro, o que Pedro faz? Larga o barco, velho. Né? Ele chama o Mateus, cobrava imposto, não cobra. Então a primeira coisa que ele fez é desempregar todo mundo para empregar eles no reino do céu. Só que esses caras comem. E Judas? Judas era ladrão. Continuou fazendo o mesmo emprego. O camarada lá que tinha mulher. E agora, como é que come? Então essas mulheres ricas, mulheres de governador, mulheres grandes, ofertavam na vida de Jesus dinheiro. E ele pegava aquele dinheiro e aquilo servia para a manutenção de vida dele e dos meninos. Porque Jesus tem 30 anos quando começa o ministério. Na cultura judaica, o homem vira homem com 30 anos. Ele só pode sair de casa com 30 anos. Então se entende agora que quando Jesus fala, pai, eu vou começar a pregar a palavra. Ó, tem um montão de gente hoje que vendo isso, né? Não, vai embora, não, só vou se quando tiver 30, 38. Não, só vou. A cultura brasileira é 50. Então agora Jesus sai da casa do seu pai. E há quem diga, eu acredito nisso, que quando Jesus começa o ministério dele, José já é morto.
Porque não há relatos de José mais, é só de Maria. E a Bíblia não ia omitir José só pelo fato dele ser o pai tomador de conta. Não, ele ia ser honrado. Jesus sai da casa do seu pai para pregar a palavra. Logo, a carpintaria, que era o rendimento da família, vai ficar com seus irmãos. Porque Jesus tinha irmãos. Tinha até um que tinha o nome de Judas também. Jesus tinha irmãos. O Tiago, o José, dizem que ele tinha uma irmã. Jesus tinha irmãos. E agora essa carpintaria, a empresinha da família, fica com os irmãos para sustentar a mãe. Como que ele vai ver? Por isso que ele fala, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Isso não é Jesus dando uma de pobretão, não, é a realidade dele. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você vai seguir a mim? Você vai andar comigo? Então, essa bolsa era isso. Era onde Jesus guardava o dinheirinho que as irmãs davam para ajudar ele. E para quem que ele falou assim, ó, você vai tomar conta dessa bolsa, tá, meu filho? Aí Pedro. Mas ele tomou. Porque ele roubava direto. E por que Jesus dá a bolsa para Judas sabendo que ele era ladrão? Graça, né? É uma oportunidade dele melhorar. É uma oportunidade dele não errar. É uma oportunidade para ele se policiar e ele mudar o seu caráter. Mas fica infelizmente, parecendo, pastor, não cortando, mas fica parecendo como se um viciado e a pessoa oferecesse droga toda hora. isso, mas assim, o ato da rejeição é que vai provar a liberação daquilo ali. Por que que clínicas de recuperação de viciado não dá certo? Porque eles separam o viciado da droga e não ensinam o viciado a se separar da droga. Somos nós que separamos o dependente químico. A gente esconde a cocaína e ele no canto, quando deveria ele dizer, vai embora. A libertação vem quando o camarada faz isso. Eu sempre fui, nos meus 15 anos aos 19, usuário de cocaína intenso e de maconha. Nunca fui para uma clínica. Sabe quando que eu parei de cheirar e de fumar? Eu cheirava todo dia, tá? E minha esposa que pode confirmar. Segunda, pesava 54 quilos. Quando eu voltei para Jesus, assim, eu peguei um saco de cocaína que eu tinha, botei na porta do meu armário. Quando eu abri, eu vi ele lá. Minha mãe vai jogar fora? Eu falei, não. Só quando isso aqui não me atrai mais, eu jogo fora. Deixa aí. Todo dia eu abri e estava lá. Rengia os dentes, tremia as carnes, mas eu dizia não. Até que um dia, quando eu abri, era como uma peça de roupa qualquer. Eu peguei, fui no vaso, chamei minha mãe e falei, ó, hoje o teu filho nunca mais cheira. Joguei fora, dei descarga. Se passam aí quase 19 anos e nunca mais eu vi cocaína na minha vida. Então a gente precisa entender que essa é a oportunidade que Jesus está dando. A bolsa vai ficar contigo, eu confio em você. Ninguém confia, mas eu confio. Eu imagino que os caras ficavam só assim, ó. 3 pão é 30 reais, hein? Traz a notinha. Traz a notinha, Judas. Ô, João, vai lá com os pão, vai. Tem 200 dinheiro ali. Então, gente, esse é o Evangelho, esse é o menino Jesus aprendendo no templo. E agora algo importantíssimo é que o mesmo texto diz que ele estava se submetendo a aprender, aplicando isso, é Jesus ensinando a gente que a gente precisa aprender. A educação da nossa fé, gente, é algo que deve ser constante. Constantemente. A prova disso é que está aqui, ó, um dos professores da igreja sentado para me ouvir falar. Essa é a prova. Está ali uma senhora que vocês não conhecem muito a vida dela, a pastora Nalva. Ela é louca por estudos. É uma comedora de livros. Mas está aqui com a gente aprendendo. Porque essa é a ideia da educação. Toda terça-feira, sabe para onde eu vou? Eu vou lá para a sede, sentar para ouvir o meu pastor presidente ensinar a palavra. Alguém pode dizer, poxa pastor, alguém, um devario, o senhor sabe mais do que ele, para quem vai sentar? Ele é o meu pastor. E parar para ouvir o que ele tem para me dizer é muito mais do que eu sei. Porque ele é o meu pastor. O céu vai dar a ele alguma coisa que eu preciso nessa noite. E eu sento lá.
Às vezes não quero ir, mas vou, porque eu preciso sentar lá para poder aprender. Então Jesus está dando uma aula para a gente. Se ele foi até o templo aprender e não ensinar como alguns pensam, a gente precisa entender. E o resultado da ida dele lá é que agora ele expõe o que sabe. E o que ele sabe prova já para algumas pessoas. Esse menino é diferente. Como é que sabe responder? Porque eu lembro que eu torno a dizer, era feita a apuração da mente dos meninos por quem é o pai. Jesus agora fala, e a forma que Jesus fala, se não conhecesse ele, alguém tivesse apostando de quem ele era filho, alguém poderia falar assim, ele é filho de Caifás. Isso sabe muito. Quem é esse menino? Eu acho que é filho de Gamaliel. Pelo jeito que fala, e o que fala, deve ser filho de Gamaliel. Não, pai, ele é filho da Maria. Que Maria? Maria, que ela de Nazaré, de José, o carpinteiro. Ah, daquela história de anjo. Quem foi? É ele que todo mundo diz que é o Messias? Deixa eu falar, eu nunca vi nenhum menino falar igual esse, não. Nunca vi ninguém responder perguntas como essa. Que eu torno a dizer, depois aqui no livro, pastor Adalva, que nas sinagogas o ensino era feito à base de perguntas. Né? O camarada lia ali o texto e começava a fazer pergunta. O que é que vocês acham que a Vera está querendo dizer aqui? Aí as respostas vinham, se era certo, ele falava, parabéns, 10 por louvor. Se era errado, ele falava, não é bem assim, é isso, isso e isso que a Torá está nos dizer. Então as respostas de Jesus eram sempre exatas. Isso já destacou. Agora o que me chama a atenção é que agora Maria encontra ele no templo e fala, meu filho, por que você fez isso? Ele, mãe, está desesperada porque a senhora não sabe que eu estou aqui na casa do meu pai. O texto diz que eles não entendem muito. Quem está ali, casa do meu pai, não entende bem isso, porque não era essa forma. O termo Abba não era usado comumente por um judeu e principalmente dentro da sinagoga. Ou melhor, era usado comumente para um pai. A palavra Abba é pai. Agora, quando Jesus fala Abba, pai, ele está dizendo que é um pai diferenciado. Então, era quase impossível ver um judeu em público usar a palavra Abba para se referir a Deus. A palavra mais usada por um judeu para se referir a Deus é Senhor. Porque é a forma que ele entende, Senhor. Ele é Senhor e eu sou servo. Raramente você vai ver um judeu em público usar o termo Abba. Mas Jesus, quando falava de Deus, o termo que ele usava era Abba. O meu pai, eu e o pai me disse, pai, eu te louvo porque o Senhor me ouve. Vamos orar, vou ensinar vocês a orar. Pai nosso. Então o termo Abba vai ser ouvido agora e a galera fica confusa. Porque aquela casa não é a casa de José. Então que Abba é esse que ele está falando? Mãe, a senhora não sabe que eu estou aqui na casa do meu Abba? Não convém isso aqui. Fazer as suas obras. E já coçaram a cabeça. Só que agora o texto termina dizendo que ele foi para Nazaré e ele era obediente a eles. Isso aqui é profundo. Principalmente para quem aqui é filho. Caramba, isso aqui é profundo. Jesus agora acaba de dizer para a mãe que está resolvendo assuntos do pai, que é Deus. Mas quando ela fala, não, bora para casa, ele levanta na hora. Por que o texto está dizendo que ele lhe foi obediente? Porque na hora a reunião está acontecendo e Maria fala, vamos para casa. Já era para a gente estar chegando lá. A caravana já está chegando lá. Ou a gente vai sozinho pelo meio do caminho, o salteador vai ter mais chance de roubar a gente. Porque eles andavam em grupo por causa disso, para o salteador não roubar eles. Estou falando que ela interrompeu a sessão que estava acontecendo, o culto, a reunião, e disse, vamos para casa. E ele levantou na hora, né? Se fosse a gente transformar hoje num termo contemporâneo. Valeu, gente, tudo bem? Ó, depois eu volto de novo aí, foi muito bom estar com vocês. E vai embora. Ele poderia falar assim, ô mulher,
Você está doida? Estou aqui. Sou Deus, estou aqui conversando aqui com todo mundo, ensinando a ele, aprendendo com eles, falando as coisas de Deus. E a senhora quer me levar, quer me tirar do meio disso aqui? Não, ele obedece. O texto não esconde que ele diz que está fazendo o que convém fazer ao Pai. E agora o texto mostra que ele obedece Maria e sai da reunião e vai com ela embora para casa. Olha que coisa linda. Verso 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E o resultado agora de Jesus obediente. Qual é o resultado de Jesus obediente? Olha que coisa linda. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso aqui é uma senha para vocês que ainda têm os seus pais. Eu tenho a infelicidade de não ter nem mais pai e nem mais mãe. E como se eu pudesse voltar no tempo, eu honraria mais a minha velhinha e seria mais obediente. Veria menos sequelas do que eu vivo hoje. Jesus, sendo Deus também, vai olhar para uma mulher e falar: tudo bem, mamãe, é para ir para casa? Vamos. E o resultado disso é que ela guardava, né? Ela tinha esse temor de querer falar para as pessoas quem de fato ele era. Ela guardava o segredo sobre ele. Ela não contava para todo mundo. Quem tinha notícia disso é porque os camaradas lá que são os pastores viram. E saíram contando para todo mundo. Mas Maria e José guardavam aquilo no coração. Eles não estavam na padaria: ei, me dá 5 pães aí e 2 peixinhos. Por quê? Porque meu filho é o Messias. Ó, que eu mando ele lançar um raio aí. Não. Ela não saía propagando isso para ganhar a entrada grátis no cinema de Jerusalém, para comprar bolsa grátis lá na bagagem de Nazaré. Não, ela simplesmente guardava isso no coração. E o resultado da obediência de Jesus a uma mulher e a um homem na terra é que Deus agora o abençoa de tal forma que ele vai crescer em conhecimento, sabedoria, em estrutura, no corpo físico e na graça diante de Deus e diante dos homens. Porque agora quem vê as atitudes de Jesus louvam as suas atitudes. Por isso que ele é alguém que quando chega à maioridade e assume o ministério de rabi, não há quem se oponha. Porque Jesus não é da casa sacerdotal. Jesus não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Jesus não tem parentesco com alguém que seja um grande oficial na época entre os soldados judeus e posteriormente envolvidos com soldados romanos, que eu já disse aqui em uma outra aula que quando Roma tomou, ela só executou os soldados que se opuseram. Os que não se opuseram continuaram em submissão a Herodes, o rei, que se tornou governador, continuaram sendo soldados judeus a serviço do Império Romano. Jesus não tinha ninguém lá no clero, lá no sacerdócio. Jesus simplesmente era um menino da tribo de Judá, que agora vai ser ovacionado como rabi quando toma a maioridade. Se um dia nós tivermos a oportunidade de sentar para falar sobre esse termo rabi, vocês vão descobrir que isso era algo apenas dado pelo Sinédrio. O Sinédrio, para quem não recorda ou não sabe, era um grupo de homens anciões, formado por saduceus, fariseus e homens do clero da época, e homens importantes, quando não eram levitas, eram homens importantes do meio do povo. Eles decidiam juridicamente, de forma civil e até militar às vezes, algumas situações. E era eles que apontavam, o Caifás, com o voto de todo mundo, que apontava para alguém e falava: isso aí é rabi no nosso meio. Tanto que Gamaliel é um desses. Tanto que quando vão perguntar para Gamaliel: e aí, Gamaliel, o que a gente faz? Vamos matar esses caras? Gamaliel, sábio, falou assim: deixa eles. Se esse negócio for de Deus, a gente está lutando contra Deus. E aí é um problema danado. Mas se não for de Deus, é só mais um grupo. A gente mata o líder e eles vão embora. Porque eles já haviam feito isso várias vezes com outros.
que se disseram Messias, eles passaram o cerol, ele não ressuscitou e a galera dele é uma perna para quem te quer. Então entenda aqui o que Jesus está fazendo aqui, o que está acontecendo com ele aqui, a honra que ele está recebendo, porque agora não é o sacerdócio que chama Jesus de Rabi, é o povo. E detalhe, um do meio deles, que vai aprender com Jesus na madrugada, quem lembra o nome dele? Chega lá, e qual é a expressão que ele usa para falar com Jesus? Rabi, eu sei que tu és mestre em Israel, e que Deus está sobre ti. Fala-me destas coisas. E por que ele foi à noite? Porque Jesus não era considerado mestre pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, nem muito menos pelo sinédrio. Então Jesus recebeu essa alcunha pelo dito popular. E se tem uma coisa que botava medo nesses caras, era o dito popular. Até hoje, o que o dito popular fala sobre o atual presidente? Não ganhou. Se você pegar um metro quadrado de 10 brasileiros, 8 vai falar assim, quem é o seu presidente? Bolsonaro. Não é nada, não ganhou. Se realmente o nosso país fosse uma democracia, como não é, né? Ganha quem eles querem, ou que eles deixam ganhar, eu acho que na primeira eleição eles deixaram ele ganhar achando que ele ia se corromper. Aí se lascou tudo. Ele fechou a porta do esgoto e os ratos morreram de fome, aí tiveram que roubar depois para entrar de novo. Então eles entendiam isso, que o dito popular era um problema, e isso começou. Porque agora Jesus está pregando no monte, quantas pessoas estão lá ouvindo Jesus pregar? Que homem! Se cada um levou a sua mulher, E filhos. e os seus filhos, e a sogra, um judeu? Judeu quando tinha pouco filho era 5. Judeu não fazia família, era gangue, meu irmão. Por quê? Porque a Bíblia falava isso. Bem-aventurado é aquele que tem muitos filhos. Porque quando receberam o inimigo à porta, terá como se defender. Os caras levaram isso ao pé da letra. Os caras tinham 30 filhos, 40 filhos. E ainda tinha a cultura de que o filho do filho é meu filho. Tanto que quando Jacó sai da terra e vai para o Egito, o texto meu diz assim, e saiu Jacó com 150 pessoas que eram suas, que eram seus. Por quê? Porque os filhos do filho de Jacó eram de Jacó. Então imagine, você arruma uma briga com o cara, ele abre a porta, sai 200 filhos. Mas naquela época não era uma só. Quê? É, não era. Imagina. Não, mas tinha umas que tinha 12, só uma. Pô, eu que conheci um camarada que tinha 28 filhos, uma mulher só. Não, minha mãe era de dança, não era cultura errada. Minha mãe tem Não, fica. A mulher infelizmente fica debilitada. E a bexiga tem a sua debilidade. Mas tá, a mulher Minha tem mãe 12. vai ser idosa. E Já nem pensou sofreu se pai impacto. tivesse outra? A tua mãe deve ter quantos? 20 agora. 20? Aí. Por isso que... Nem sou feliz. Nem sou feliz. Oi, para dessas Tá coisas. só voz, Ai, calma. Vem mais um! Ai, Deus. Perdeu. Vou ver maçã, perdeu. É verdade. 20, fala aí. Mas da Assembleia deu do seu Raposo, né? Assembleia do seu Raposo. A minha mãe. Todos vivos? A história lá na igreja do Raposo, televisão era pecado. Não tinha televisão. Resultado. Sabe qual é o resultado disso aqui, Matheus? 50% da população da comunidade chamada Divino é da família Galo. O meu. Você vai no Campinho, tem quem? Eu sou irmão da Sandra. Você vai no Fubá, você quem? Eu sou sobrinho da Sandra. A minha avó, Vai em Marechal comer batata na fila 8 pessoas, quem sou? Nós somos parentes da Sandra. Família Galo, tem tudo que eu quero lugar do Rio de Janeiro. E das pedras, então deve ter uns 100 lá. Como assim? minha avó pastor teve 22 filhos. Mas você não perdeu, né? Mas morreu um monte, mas Não morre, sempre morre porque não dá pra cuidar, cara. E o número Um vai certo comer é mesmo. 22, né? Um vai cair dentro de um buraco que não vai nem poder Minha mãe entrar. morreu 5, né? Ficou os 7 mais ruim, com certeza. Luiz é lembrar o nome de todo mundo, né? Não, 22 filhos é filho pra caramba. Eu tenho 2, às vezes, aperta. Eu chego no final de ano. Mas antigamente, o mais velho cuidava do mais novo.
É por isso que morreu. Não acha que ele se importava? O mais velho que tinha. Não, mas todo mundo podia ser bom. Não, tava as crianças todas lá em cima da Tamires, a Tamires estava fazendo comida sem pedir nada. Eles já pegaram vassoura, já foram arrumar na casa. Mas imagina tudo isso aí, você falou do momento de comunhão. E no dia de briga. Não, mas isso aí é todo dia, toda hora. E no Natal para dar presente? É todo dia, toda hora. Na casa da avó da irmã Sandra era 10 frangos. No Mateus era o galinheiro inteiro. No nosso, para colocar um cheste na briga, imagina com 12, tem que ser 4 chestes, Não, pai. foi ovo só, foi ovo. Então é assim, Jesus recebeu honra desse povo. Porque Jesus está pregando no monte agora. E enquanto Jesus está pregando e tem quase 10 mil pessoas lá, como é que está a sinagoga? Ih, tá vazio. E esse é o problema. Porque o texto vai dizer que todas as vezes que Jesus está pregando, quem está lá? Os fariseus. Você vai ouvir vários textos falando. Fariseus, servos do sumo sacerdote, os anciões e os príncipes dos sacerdotes. Por que essa galera não está na sinagoga? Não tem ninguém, né? Até eles começaram a ir, só que com outro intuito agora. Eles têm que arrancar essa multidão de lá e trazer de volta para o templo. Porque o templo agora está ficando vazio. A caixinha da viúva só ficou a viúva ali. E a preocupação, infelizmente, gente, sempre foi essa. Quando a gente vê alguns retratos em filmes dos fariseus, aqueles homens bem vestidos, bem aparados, não que isso seja errado, mas quando o camarada é bem vestido em cima de alguém que é mal vestido, quando o camarada come bem em cima de alguém que come mal, quando o camarada anda com um carro de 350 mil em cima de quem paga passagem de ônibus para vir para a igreja, é o que me deixa danado da vida. Eu não sou contra o pastor ter uma vida boa, mas em cima de quem tem uma vida ruim, que é o problema. E isso já acontece de lá de trás. O problema é que Jesus começou a tirar a gente de dentro da casa. E isso começou a ser um problema para eles agora. Um problema porque agora eles não são vistos mais como santos. Porque a mensagem de Jesus é: vocês são sepulcro caiado. Para vocês, o que essa expressão traz? Mas naquela época, essa expressão significava o seguinte: vocês são tudo falso, meu irmão. Isso era como uma ofensa, um xingamento. Não, isso é uma pior coisa do mundo. O que é o sepulcro caiado? É o caixão bonito por fora e um corpo podre por dentro. Jesus está dizendo: vocês são isso. Vocês têm a aparência de que são boas pessoas, mas são fedorentos na alma de vocês. Jesus esculachava eles. Vocês que jejuam na frente. Olha Jesus pregando sobre jejum. Querem fazer jejum? Façam. Façam, porém, para que Deus seja louvado. E quando fizerem jejum, façam em secreto. Não façam como os fariseus. E os fariseus estão ali. Que quando jejuam, não lavam o rosto. E fazem questão de dizer para todo mundo que estão jejuando. Quando orarem, entre no seu quarto em secreto. Porque o Pai que vê vocês em secreto, honra vocês em público. Não façam como os fariseus, que ficam gritando roubos no meio da praça, para que todos olhem a sua santidade. Então imagine Jesus pregando e essa galera ali, vendo ele apontando o dedão para eles. Não faça igual aqueles caras ali, ó. Então isso era terrível para eles. E eles estão se opondo a Jesus, porque Jesus agora é uma oposição em massa. Porque a galera que ouvia Jesus pregar ficava fascinado com a forma de Jesus ensinava. A Bíblia diz que eles falavam: caramba, não é ele o filho de José de Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Da onde veio isso? Essa forma de falar. Tendo em vista que, na época em questão, já era difícil a arte da oratória, tá? Hoje, é comum você ver inúmeros homens que falam bem, dissertam bem a Bíblia, falam bem eloquente. Hoje tem até curso de oratória. Mas na época, quando alguém falava bem, se destacava. Tanto que você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele não sabia pregar, mas que ele tinha um amigo que pregava demais, o Apolo. Ele fala assim: Apolo é que arrebenta, meu. Eu prego, quando eu prego, a pessoa dorme, cai. Paulo está pregando, o caboclo dormiu e morreu lá embaixo, ele ressuscitou e
continuou pregando. Isso é mais interessante. Imagina a cena. Ele ressuscitando o cara e falar, dá água para ele continuar o sermão aqui. Agora, Apolo era fascinante. Apolo falava, era grego. Já começa por aí. Grego, já sabia falar bem. A Grécia me ensinou uma boa forma de falar. Por isso que era aquela briga lá em Corinto, né? Onde diz que assim, Paulo, Apolo. Isso aí, até Apolo. Porque Pedro também tem uma boa oratória depois desse. Ela vai vender os peixes podres dele. Pra vender peixe, o bicho não é muito nada. Pô, Pedro, mas a tainha ali tá 2,50. Compra lá. Você sabe onde ele pegou? Rio Jordão. Aqui é do Mar da Galileia. Águas limpas. Aqui é de Ilha Grande. Aqui a gente vê o peixe passando, a gente bota a mão assim, ele vem. Ele pescou lá no canal da Barra, cheio de barro. E quer vender pelo meu preço. Você tá uma onda. E também a questão é que Paulo, durante muito tempo, ele ficou meio que retraído. Porque Paulo agora está pregando para famílias que ele matou o pai. Paulo está pregando para famílias que ele levou um filho embora e estava preso no caso dele. Então, durante muito tempo, Paulo tinha receio. Tanto que eu acho que Deus até alivia a alma de Paulo quando chama ele para os gentios. Que agora ele vai pregar para um povo que ele não perseguiu. Os gentios é um povo à parte, né? Não sei se ele se dedica tanto ao ministério ali do evangelismo e de missões. Mas a Bíblia deixa claro que o Apolo arrebentava. O camarada tinha uma boa fala. Então Jesus cresceu no meio deles por isso, por ser obediente. A obediência a Deus e a quem estava na terra, seu pai e a sua mãe, levou Jesus a esse nível. Um nível de sabedoria diferenciado, uma boa vida, uma boa saúde. Leva Jesus agora a ser cheio da graça, cheio do poder do Pai, e ainda falar e as águas aos montes se amontoarem para poder ouvi-lo. Fico imaginando hoje para juntar às vezes 100 pessoas numa igreja, ou até esses pregadores famosos, para juntar 2, 3 mil pessoas nos estádios, é difícil. Um amigo meu até falou, poxa rapaz, hoje, né, para a gente conseguir levar o povo para a igreja, tem que trazer um pregador de nome, 2, 3 cantor famoso e ainda o povo quase que não vem. Imagine nessa época alguém colocando mais de 5 mil pessoas em cima de um monte para ouvir, e sem microfone ainda. Alguns dizem, né, que a voz de Jesus ele falava contra o vento e chegava em um determinado local. São 5 mil pessoas no mínimo. Por exemplo, Jesus está falando aqui contra o vento, aí a voz dele chega até as 3 mil pessoas. E dali para lá? O outro falava. O que ele falou? Então, se não tivesse também um bom intérprete, né? Mas tinha ali fidelidade ao que se ouvia e foi uma bênção. Mas, pastor, uma pergunta. O ensino na sinagoga naquela época era para todos ou só era para alguns? Porque para Jesus também se destacar dentro da sinagoga, perguntando, respondendo, algo do tipo, era porque já tinha aquele ambiente ali a qual ele sempre frequentava? Sim, ou sim. Não era para todos, algo assim? Isso, a regra para participar de uma reunião da sinagoga, ser judeu, em algumas reuniões mais profundas ser homem. Então não podia. Em algumas reuniões não. Que coisa. Geralmente quando se era um culto festivo de alguma coisa mais profunda, eles permitiam acesso das mulheres. Geralmente quando era do estudo da palavra e só da palavra, eles permitiam só os homens. Porque a ideia era que, por exemplo, ia eu e o seu João para a sinagoga, aprendia, voltava para casa, ele ensinava a irmã Dalva e eu ensinava para a Fabiola. Ah, tá, entendi. Então, no caso, isso era homens independente da idade. Isso aí, Aí. Tanto que Jesus vai e Jesus já, com 12 anos, já estava na idade já de fazer o... Qual é o nome? Esqueci o nome agora. Bar mitzvah. Né? Já estava na idade de ele até recitar ali. Então, e era um lugar comum.
né? José pode ter ido outras vezes lá, né? Pelo fato de Jesus entrar e ele ficar, era um menino comum entre eles. Eles já sabiam quem ele era. Diga-me. Professor, mas esse negócio de recitar a Torá, como é que fazia para as pessoas que eram mais pobres? Elas emprestavam uma para outra? Não, rapaz, a Torá entre eles era um livro altamente dividido. Todo mundo tinha, eles partiam entre eles. E não é recitar todo, era um texto. Né? Às vezes eles falam todo, aí fica pensando, caramba, o camarada leu tudo. Não, ele escolheu um texto da Torá, o capítulo tal, do livro tal. E ele tinha que ler aquilo ali tudo certinho, sem estar com ela na mão. Entendeu? Tinha que recitar ali de cabeça. Se você pegar o Salmo 119. Se escolhesse o Salmo 119. Verso 132. Verso 150. Tem que ter cabeça. Mas também, tipo assim, o judeu tem algumas coisas na religião judaica que me encanta aos olhos. Uma delas é a dedicação no ensino dos filhos. Porque eles abraçaram a ideia que foi liberada sobre eles lá em Deuteronômio. Na verdade foi em Levítico e relembrado em Deuteronômio. De que eles deveriam ensinar os seus filhos. Ata essas palavras na cabeça deles, na mente deles. Ensina eles na porta, no caminho e por onde quer, de dia e de noite. Então eles tinham um costume de diariamente lerem a Torá. Eu falei aqui no culto não sei se foi culto domingo agora, que o judeu tinha o costume de ir à sinagoga ou ao templo todo dia, cara. Todo dia, ele só escolhia um horário. Tanto que você vai ver texto dizendo assim, e subiram Pedro e João a que hora? A hora 9. Que aquele era um horário. Era basicamente igual a Igreja Universal, e tem vários cultos no dia. Era assim, a Igreja Universal está certa, viu? Fala assim, eu sou adepto de igreja aberta o tempo todo. Eu sou adepto Só falta as pessoas. de igreja aberta. Falta só um contingente. Porque a gente não sabe a hora que vai passar alguém querendo se matar. A hora que vai passar alguém que está doido atrás de um prato de comida, ou saiu para a rua para tentar arrumar alguma coisa e não conseguiu. E também a questão deles aprenderem a palavra e tentar gravar a palavra também na mente, é também preocupação a respeito das percas quando eles eram perseguidos pelos povos de outros países. Isso. Destruía tudo quanto eles tinham de leitura. Então, se eles gravassem, tivessem aquilo em mente, Escrevia guardavam, novamente. conseguiriam escrever de novo. E o sacerdote, pelo que parece, os caras eles eram meio vacilando, mas os camaradas sabiam tudo. Os escribas, eles eram igual o livro de Eli. Quem é que viu o filme Livro de Eli? Acho que é com Denzel Washington, né? Ele senta lá e o cara fala, cadê o livro, Eli? Você não, escreve aí. Aí ele morre no final, acho que ele toma um tiro, uma facada, alguma coisa. Ele morre quando ele acaba de narrar a Bíblia. Os escribas eram assim. O único problema é que quando era para eles falarem, o próprio esse pediu para esquecer. Isso aí. Ou, como acontecia, tinha essa questão, Mateus, também da pobreza de alguns. E sempre teve. Sempre teve. Ainda hoje, por exemplo, as pessoas mais carentes não têm acesso à Bíblia da forma profunda. Não tem. Não tem porque vai demandar um estudo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, eu não quero colocar a nossa igreja numa posição diferente das outras, mas é raro da gente ver em algumas igrejas. Raro. Hoje em dia eu conheço igrejas que estão acabando com escola bíblica dominical. E o ensino já está ficando para trás. A gente gosta de um culto movimentado por Deus. É claro que a gente não gosta de se alegrar na presença do Senhor. Mas para mim é por isso que eu costumo brincar com eles aqui, pastor Ana. Eu chamo esse culto de hoje de culto do poder. É o culto onde a palavra é ensinada para a gente. Aí o poder vem. Eu não acredito em poder fora da palavra, em revelação fora da palavra. Tudo que nela tem base é Deus que está falando. É por isso que eu vi uma mensagem de um pregador, que ele falou assim, vocês querem saber se um pregador ele está falando a verdade? Pese a mensagem dele com a mensagem dos profetas bíblicos.
Pese a mensagem dele com a mensagem de Jesus. Se ela não tiver nada a ver, não é Deus que está falando. Porque hoje é muito fácil emocionar o povo. Hoje é muito fácil, a gente fala na igreja de 3 problemas que todo mundo tem. Da família, com dinheiro e doença. Doença, ou o camarada tem diabetes ou pressão alta. Ou às vezes tem as duas. E quem não tem, é porque ainda não sabe que tem. Porque tudo que a gente vai comendo, cara, tudo que vai colocando pra dentro, a fome. Gente, eu vou te falar a realidade, vou te falar. Peixe, agora eu acredito que agora eu estou comendo uns peixes natural. E ainda nem sei se é tão natural, só que eu não sei o que está acontecendo lá naquela água, lá da barra. Dependendo do lugar, é bem estranho. Porque eu acho que o peixe de cativeiro, o cara bota a tilápia aqui, 2 semanas depois a tilápia já está desse tamanho. O que está naquela ração lá? Bom. Anabolizante. Hoje quase tudo tem agrotóxico, quase tudo tem um hormônio. Ó, eu vi uma vez alguém falar algo, eu fiquei pensando, falei que não é verdade mesmo. A pastora Nalva, a irmã Sandra, talvez até a minha esposa, que já tem mais tempo já de vida, vai lembrar que as mulheres, para ficar mocinha antigamente, há relato de mulheres que ficaram mocinha com 19 anos, 21 anos. Hoje nós temos relato de meninas que estão mocinha com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu fiquei sabendo que nos famosos Danones, biscoitos, é inserido hormônios que aceleram algumas coisas. Eu não sou, gente, eu não faço parte da teoria da conspiração. Mas eu já fiquei sabendo que eles trabalham para a gente ficar doente, para depois vender o remédio para a gente. Mas pastor, vê não, eles botam uma suposição, sei quantas pessoas daqui a 5 anos vai ter câncer. Então eles já meio que prevê a quantidade. É por causa das comidas. A indústria mais rica do mundo é a indústria farmacêutica. Uma vez eu ouvi falar que eles tinham encontrado, 2 caras encontraram a cura para a AIDS. Porque eles descobriram que o vírus da AIDS é um vírus fraco. O problema é que ele é mutante. Mas ele é fraco, ele é mais fraco do que o resfriado, segundo eles. Mas ele é mutante. Ele entra no corpo. Hoje ele está de uma forma, no próximo exame já está de outra forma. Então eles descobriram que tinha como alterar a evolução do vírus e matar ele na curva. Cadê esses caras? Falaram que já contaram que foi abduzido. Que uma nave levou eles para procurar AIDS lá em Marte. Sumiram com os caras, Eu fiz a análise clínica, né? Eu não consegui concluir, mas a gente estava estudando sobre vírus. O vírus do HIV, ele é simplesmente um vírus que ele, como é que ele faz? Nós temos um anticorpo. Ele não entra totalmente nessa célula. Ele entra só um fiapinho e fica ali. E ele se transforma no anticorpos e começa a atacar o corpo. Exato. O professor estava até falando sobre isso. Tem remédio sim para curar o vírus, tem para acabar. Mas não é liberado, porque eles vão perder muito. Porque o coquetel é mais caro. Até mesmo ele falou, e ele era um dono de das clínicas aqui do Rio de Janeiro e tal, que ganha muito. Ele falou, tem, porém a gente não vai liberar, porque se liberar, acaba. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Não precisamos ir muito longe. Simples assim. Ele se alimenta com a desgraça dos outros. Pastor, Então- até a cura do câncer. Que já acharam, só que Ah, lá, mataram tá uma onde? pessoa. Mas mataram as pessoas. Não, mas é verdade. Ei, Marco, o Igor me perguntou sem nada, sem nada. Sabe alguma coisa sem nada, sem nada. Mas é verdade, irmão. Acharam só que eles não liberam por conta como ela foi, por conta do dinheiro. Mas Então tem que achar esse cara sabe aí. quanto custa uma quimioterapia? Não, sabe quanto custa só um remédio? É muito caro pro Estado, cara. Tem remédio, acho que o pai da Lida toma um remédio que acho que é 16 mil, né? Pô, só isso. E uma vacina. Aí tem que tomar 2, né? 32 mil reais.
Romanos Uma vacina. 36, 76, 75? O meu é quanto? O teu é 20 e pouco. Aí, Mil, então. eu vou curar pra quê? Só vou continuar ganhando. Vamos conhecer Jesus. Tudo isso eu vou continuar ganhando. Isso não é muito longe. Nós estamos aí a durar 1 ano e meio e isso está vacina. Tá doido, mano. Quase vendendo, tô com 4 caixotes quase vendendo a uma. população a tomar. Para que fazer um documento que as pessoas tinham que andar com aquele documento para poder entrar nos lugares? Aí você vai pesquisar um dos homens mais ricos do mundo, há 20 anos, vem investindo em vacina, fez a fortuna de mais de 20 bilhões de dólares e tem e-mails dele envolvidos com o laboratório que criou o vírus. Aí agora a gente termina dizendo o quê? E quem ainda hoje é um problema até para essa galera? Lula. Jesus. Por isso que não inspiram fé. Por isso que não inspiram fé. Porque sabe que a fé pode levar o camarada que o sistema diz que não tem cura, ficar curado. O camarada que tem um sistema que diz que a vida dele vai ser aquela desgraça a vida inteira, ele mudar de vida, largar os vícios, se tornar um cidadão trabalhador e agora crescer. Porque o que eu aprendi é que eles precisam de um povo na miséria para continuar sustentando o seu luxo. Porque eu não quero capinar quintal. Você vai capinar quintal para mim? Se você tiver a condição de ter um quintal para outro capinar, você não vai querer capinar um quintal para mim. Então eu te prendo com a mão na enxada, porque eu preciso de alguém para continuar capinando quintal para mim. E esse governo que está aí faz isso. Por isso que a ideia é o Bolsa Família. O Bolsa Família é manter o homem com a mão na enxada, cara. Quando deveria levar ele a plantar um terreno para ele e até continuar com a mão na enxada, mas não que é dele. E Jesus ainda hoje é esse problema. A gente termina o tópico de hoje. Perdão, pegar a situação que você falou agora de uma criança que é muito conhecida entre nós. Eles não creem em milagre. Imagina se uma pessoa dessa recebe um milagre, de repente acredita que isso pode curar. Então a doença quer curar, de repente muda a fé, né? Crê numa pregação que isso pode curar e é curado. O que essa criança vai acontecer com seus adeptos? Imagina toda a informação daquele adepto de anos e anos naquela religião, tem um dos seus membros que tem uma doença incurável, de repente alguém prega para ele, crê e é curado. Como é que fica a situação dessa criança no país que ele está? É um problema. Isso acaba virando um problema. Por isso que em alguns países o evangelho ele é perseguido de forma profunda. E a ideia não é porque o evangelho é uma heresia. É porque a pregação do evangelho confronta o que é pregado há milhares de tempo. Por exemplo, o evangelho de um país comunista destroça a ideia comunista. Destroça. Totalmente destroça. Porque Jesus agora vai resumir toda a lei em 2 mandamentos. Ame ao Pai e ao seu próximo. Se cumprir isso tudo, não há lei sobre vocês. Olha que coisa interessante. Então, a pregação de Jesus ainda hoje confronta muitas coisas. Por isso que há países que Jesus é impedido de entrar. Não é porque é uma religião a mais. É porque o que Jesus vai falar na boca dos seus filhos ali vai confrontar. Eu estava vendo um filme, foi aquele filme que tu mandou para mim ver, lá acho que é chinesa, né? Eles começaram a perseguir uma menina que começou a pregar Jesus, porque a mensagem dela começou a abrir a mente. Ela fazia reuniões em casa escondida. Ela lia a Bíblia e ela pregava. Daqui a pouco, do nada, não sei se você reparou essa cena. Uma menina falou assim: então você quer dizer que o Partido Comunista está errado? Aí ela falou assim: eu não estou querendo dizer que o Partido Comunista está errado. Eu estou dizendo que a Bíblia, que é a verdade, está dizendo isso. Aquela menina. Aí ela sai. Aí ela vai falar para os soldados: tem alguém dizendo ali que o Partido Comunista está errado. E qual é o texto da Bíblia que a menina lê? E ela ensina
é o momento que Jesus está repartindo o pão com o povo. E ao contrário do que parece, o que o Partido Comunista faz, que tem o nome de comum, mas 5 pão para mim, meio pão para você dividir. 10 peixes para mim, 1 peixe para vocês se matar para comer. E agora a mensagem dessa menina fez com que eles entendessem isso. Estavam sendo explorados pelo sistema. E agora a confusão começa. Então sabe por que eu odeio o nosso Jesus? Não é porque ele é mais uma ponta de religião a ser curtida. É porque o nosso Jesus leva os homens a tirarem o dedo do like das outras religiões e dos movimentos que estão por aí afora. Então hoje nós terminamos o capítulo 2 aqui, recapitulando nesse trechinho do versículo 41 até o versículo 51. Jesus está dando uma aula para a gente de que todos nós precisamos sentar para aprender. Jesus está dando uma aula que todos nós precisamos ser obedientes a pai e mãe e também a Deus. E isso aí se estende, porque a obediência é um fator primordial para a vida em comunidade. O aluno tem que ser obediente ao professor, o empregado tem que ser obediente ao patrão, o cidadão tem que ser obediente às leis da sua região de cidadania. Então a obediência é um fator para a vida. A rebeldia sempre nasce no coração do inferno. Porque o inferno é rebelde e ele quer que nós sejamos com os nossos pais, com a nossa liderança, com o sistema que foi implantado para cuidar da sociedade. A gente vive num país onde, tudo bem, que tem muita gente lá fardado que faz besteira, mas não são a maioria. Mas o que a sociedade é ensinada? É ensinada a odiar o policial. É ensinada a odiar uma autoridade constituída. Porque essa é a ideia. O que o diabo quer é que nós abraçamos uma ideia falsa de anarquistas, cada um faz o que quer, e no final de tudo, todo mundo vai para onde o diabo quer que e vá. Que a gente possa aprender isso, a obediência a pai, mãe, a liderança, a um patrão, a um professor. Eu lembro assim, não sei se vocês pegaram, eu cheguei a pegar, novo, que a tia da escola falava uma coisa, meu irmão, acabou, meu. Eu não cheguei a pegar, seu João, aquela palmatória, minha mãe falou que pegou, né? Mas quando a professora falava, meu irmão, por quê? Porque na minha época, sabe como é que a mãe fazia? A mãe ia lá, professora, e aí o Adriano, como é que foi hoje? O Adriano desobedeceu aqui, mãe. Já era, mano. Saber que Yaya era intenso. Mas não era igual ter medo da dona Cirlei, não. A diretora lá do Bisolão. A Cirlei, ela mesmo batia. Aí hoje o que a professora faz? Se ela falar, toma um soco na cara, é esfaqueada, ela prefere o quê? Deixa aí tem menino na sala de aula fumando maconha, menino na sala de aula fazendo sexo, menino na sala de aula falando coisas horrendas, gente dando soco na cara dentro da sala de aula, porque o professor não é mais autoridade. Então, um jovem crente obedece os seus professores, jovem crente obedece o motorista de ônibus. Outra coisa, eu lembro que na época, o motorista de ônibus era uma figura de autoridade. A gente entrava no ônibus, sentava lá e o motorista, todo mundo sentado, que a gente vai andar. Hoje, ele vai ter música lá de palavrão com o motorista. E se ele cismar, ele joga o motorista para fora e dirige o ônibus. Então você vê que as figuras de autoridade foram a pouco sendo desonradas. E você não é meu pai? Para falar comigo assim, irmão, eu sou da época que a gente dava bênção para o mais velho. Minha mãe me ensinava assim, bênção para o mais velho. Bênção, tio. Bênção, mamãe. Deus te abençoe, meu filho. E não era nem a avó nossa. Padre. Bênção, padre. Beijar a mão do padre. E hoje? Qual é a coroa? Pô, aquela velha ali é cheia de marra. Irmãos, na minha época fala assim, véia, com a véia me batia. E me levava até em casa para apanhar da minha mãe. E se ela tivesse um filho maior que eu, a velha me batia, o filho da velha me batia. E minha mãe me batia em casa.
Hoje as coisas estão... Hoje, como diz o ditado popular, né? O poste está mijando um cachorro direto. Mas vocês que estão aprendendo na lei do Senhor, a ideia é a seguinte: obediência é um princípio para a vida, aqui e lá em cima. Então façam a diferença. Sejam jovens que na escola são submissos à diretora, até aquela pessoa que fica abrindo o portão, seja submisso a ela. Que às vezes na escola é ensinado a ser submisso ao professor e o diretor, não, até a tia da cantina. Aprenda a ser submisso ao diácono da igreja, como você tem a ideia de ser submisso ao pastor. Isso vai te fazer crescer, primeiro, com Deus e depois também entre os homens. Lembra de José? Menino que era obediente ao seu pai, e por causa disso seus irmãos fizeram a maldade que fizeram com ele. Ele continuou sendo obediente ao seu pai, fora da presença do seu pai, e obediente a Deus. Resultado, como diz o Leonardo Salles, Deus criou um carro que não existia para ele. Lá no Egito. Olha que coisa profunda. Ah, até que ele não está dizendo todo errado, não, né? Posso falar? Ele falando. Posso falar? Ele se embora, ele vai falar. Eu falar o quê? Ele criou o que não tinha. Então você vê que a obediência leva a gente a níveis profundos com quem está lá em cima e a níveis maravilhosos com quem está aqui embaixo. Então que Deus abençoe vocês. Eu espero que a aula de hoje tenha trago uma informação ao coração de vocês. Assim, tem dia que o nosso estudo aqui vai ser igual a galinha enchendo papo, de grão em grão, mas a gente sempre volta para casa com um pedacinho a mais. Tem dias que não, tem dias que a gente vai ter textos aqui que vão nos trazer informações múltiplas, a gente sai daqui quase formado em teologia. Mas hoje, por exemplo, nós lemos apenas alguns versículos e sobre eles recebemos a informação que temos que continuar aprendendo, independente do grau de formação que alcançamos, e temos que ser obedientes a qualquer autoridade que for instituída. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que toda ela debaixo da terra foi constituída por Deus ou é permitida por Ele, menos o Lula. Vamos para casa. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pela visita da pastora Nalva, do seu João. Que Deus abençoe vocês, no nome santo de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que aprendemos nessa noite, muito obrigado pela comunhão na Tua Palavra, e agora nos leva de volta ao seio do nosso lar, nos dando uma noite de paz na Tua presença. Nos permita, Senhor, de chegar em casa, livra de tudo aquilo que não convém ao Senhor, embora temos a certeza do cuidado do Senhor com os seus filhos. Mas pedimos isso porque se tornou uma questão prática entre nós, em sempre recorrer ao Senhor, pedindo o Teu auxílio e a Tua segurança. Leva-nos de tudo para casa em nome de Jesus. Amém. O bom de quem recebe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todo aquele que aguarda, que espera a vida do Senhor, e a sua igreja diga amém. Deus abençoe vocês, paz do Senhor Jesus, e até a próxima.